Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor, e aí, tudo bem? Vamos aí para mais um devocional. Lembrando que a gente está fazendo esses devocionais baseado aí no livro Mulheres Extraordinárias da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje é da Marcela Sequeira. Vamos orar? Hoje nós vamos falar o capítulo 23. Ela é auxiliadora e vamos falar sobre Jezabel. Vamos orar, minhas irmãs? Senhor Deus, eu gostaria, Pai, de nesse momento te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Eu quero, Senhor, de verdade te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigada, Senhor. Nós definitivamente não somos merecedores do Senhor, mas o teu amor nos constrange, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mulheres auxiliadoras, ó Pai, uma das outras, dos nossos maridos, que nós possamos dar bom testemunho de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Bem, minhas irmãs, então hoje a gente vai falar sobre uma pessoa bem, diferente, Jezabel. Vamos lá. O texto base de hoje é 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, diz assim: Nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. Bem, entre as mulheres que nos inspiram na Bíblia não está o nome de Jezabel. Na nossa caminhada com Jesus é comum sermos inspiradas por muitas mulheres com muitos atributos admiráveis. Mas esse não é o caso de Jezabel, não é mesmo? Uma dica que o livro ele nos concede hoje é sobre como usufruir de um novo tempo em Deus. É a gente começar a aplicar nas nossas vidas o método VOI, que significa volte-se para Deus, organize o seu interior e ensine o que você aprendeu. Bem, Jezabel é desafiadora, né? E a gente precisa entender que para a gente poder alcançar novos tempos com o Senhor, alcançar um novo nível com Deus, é realmente necessário a gente começar a aplicar, algumas coisas na nossa vida, começar a mudar algumas coisas na nossa vida. E aí hoje ela nos dá esse presente sobre o método VOI. E aí vamos dar sequência. Quando olharmos para dentro de nós vamos encontrar muitas características de Jezabel. A verdade é que se não vigiarmos, acabamos nos tornando manipuladoras ao invés de auxiliadoras. Jezabel tem muitas características que podem nos confundir com uma mulher de Deus. Ela era religiosa, ativista, influenciadora, gerou filhos, movia uma multidão com ela e tinha os olhos do marido voltados para ela. De longe, aparentemente maravilhosa. Como é fácil sermos como Jezabel e não percebermos. Mas de perto, ou melhor, de dentro, vemos as características malignas dessa mulher. E entre elas está o poder da manipulação e a idolatria. Jezabel influenciava o marido a cometer diversos males em Israel. Chegou a mandar matar pessoas inocentes para conseguir o que queria. E ainda tentou matar todos os profetas de Deus. Quando ouvimos a expressão espírito de Jezabel, geralmente está se falando de alguém que manipula para conseguir aquilo que quer. Essa pessoa ensina coisas erradas, desvia pessoas do caminho certo e promove o pecado. É uma pessoa perigosa e destrutiva e provavelmente pode estar debaixo de uma influência de um demônio. Bem, se uma coisa é de verdade, né, irmãs? Se a gente olhar para dentro da gente, a gente começa a ver algumas características, né? Quem aqui não é religiosa, não é mesmo? Porque quando a gente fala sobre religiosidade, a gente vê muito aquela parte negativa que Jesus, muitas das vezes acusou, os homens daquela época, você é religioso e tudo. Mas nós somos religiosos, né? A gente muitas das vezes a gente olha para as outras pessoas com com o olhar dos nossos padrões internos, e aquele que age de uma forma diferente, a gente acha, não, aquilo ali não é de Deus. E na verdade Deus não tem um padrão para poder trabalhar ou para poder agir, né? Ele faz da melhor maneira com que apetece o coração dele. E quem aqui não é religiosa, ativista, né? Uma pessoa ativista é aquela pessoa, que toma uma ideia e leva ela adiante.
né? Quantos aqui não são influenciadoras, né? Influencia filhos, marido, influencia as pessoas à sua volta. Quantas aqui não geraram filhos, né? Quantos aqui não movem uma multidão junto consigo, né? E quantas aqui não têm os olhos do próprio marido voltado para si? Bem, então se a gente olhar, a gente vai ver que nós temos algumas características de Jezabel, né? E se a gente não vigiar, a gente acaba se tornando manipulador, assim como Jezabel foi, ao invés de auxiliadora. O Senhor, Ele não nos chama a manipular a outra pessoa. O Senhor nos chama a auxiliar. E qual é a grande diferença? O manipulador, se você não fizer as coisas da forma com que ele quer, não serve. O auxiliador, não. O auxiliador, ele te dá ali a possibilidade, ele te dá uma escolha, ele te mostra, mas não tem a ver com a vontade ou o desejo dele. Tem a ver realmente com aquilo que é necessário acontecer, né? E assim, é como se te desse uma opção, né? E não leva pro coração se você não escolher a opção dele. Bem, as características de Jezabel, muitas das vezes, elas podem confundir a gente, né? Às vezes pode ser que você olhe para uma pessoa e fale, nossa, que grande mulher de Deus, né? Que grande homem de Deus. E, na verdade, existe um espírito de Jezabel ali naquela pessoa, né? E se a gente não vigiar, irmãs, a gente pode acabar nós mesmos nos tornando como Jezabel, manipuladora e idólatra. Olha que perigo, minhas irmãs. Então, que a gente possa vigiar quanto a essas duas características. Não é difícil, a nossa carne, ela ama o pecado. Bem, o espírito de Jezabel, ele fala sobre alguém que manipula para conseguir aquilo que quer. Será que você consegue olhar para você e ver alguma situação que você manipulou para você poder conseguir aquilo que você queria? Independente se isso foi no trabalho, se foi com seu marido, se foi com seus amigos, seus familiares, independente se foi na sua igreja. Será que você consegue identificar em algum momento que você tenha agido dessa forma? Será que você tem coragem de confessar isso diante de Deus e pedir perdão para Ele? Pois é. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar pessoas perigosas e destrutivas, assim como Jezabel foi. Bem, entenda que nada será feito, nada será perfeito se Deus não for o centro de tudo. E que ter o olhar do seu marido não te faz uma mulher segundo o coração de Deus. Jezabel, ela não aceita sucessão. Ela tem dificuldade de passar o bastão e ela é capaz de matar os candidatos opositores. Não seja como Jezabel, minha irmã. Dê suporte para quem Deus quer levantar. Levantar a outra não tira e muito menos diminui a nossa identidade em Cristo. Pelo contrário, quanto mais levantamos umas às outras, mais mostramos que carregamos o Espírito de Deus. É uma coisa que me chamou muita atenção, né, que às vezes a gente vê isso no nosso, né, assim, no meio cristão, né? Se o meu marido, né, o meu marido aprovou, então é isso. Bem, e a gente vê que Jezabel e Acabe era exatamente assim. Jezabel tinha o olhar de Acabe para ela. E aí o texto fala, né, ter o olhar dos nossos maridos para nós não significa que nós estamos de acordo com o coração de Deus. Pode ser que ele também esteja enganado. Então, se você quer saber se você está agindo de acordo com o coração do Senhor, ninguém melhor do que o próprio Senhor para poder te responder sobre isso. Bem, e aí Jezabel, ela tem algumas características, né? Ela não aceita sucessão, ela tem dificuldade de passar o bastão e ela é capaz de matar os candidatos opositores. E aí você pode olhar e falar assim, nossa, matar, que extremista. Irmão, se você matar alguém dentro do seu coração, essa pessoa foi assassinada dentro de você. Será que você nunca matou ninguém dentro de você? Ou dentro de outras pessoas, né? Maquinando ali o mal, falando, né, negativamente de alguém. Bem, e aí ela fala aqui, dá umas características que é uma grande verdade, né, irmãs? Levantar a outra, uma levantando a outra, não diminui a gente e nem tira a nossa identidade em Cristo. Pelo contrário, né? Isso faz até o Senhor se agradar de nós, né? A partir do momento que eu tô dando suporte para uma pessoa poder crescer, eu tenho certeza, né? Se eu tô ajudando aquela pessoa a ir pro centro da vontade do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai estar se agradando dessa atitude.
Então que você também possa tomar isso como uma realidade na sua vida, sabe? Identifique aquelas que o Senhor está querendo levantar e seja suporte para elas. A gente usa muito aquele versículo, né? Suportai-vos uns aos outros, irmãs, dê suporte para quem Deus quer levantar. Sabe, se o teu tempo em determinada situação já passou, deixe passar, irmãs, passe o bastão, sabe? Não pague o preço alto de continuar segurando, de continuar estando em um lugar que não é seu. Se é tempo de passar bastão, passe bastão. Se é tempo de segurar bastão, segure o bastão. Mas entenda que você precisa buscar cada uma dessas fases da sua vida no Senhor. E tem algo interessante sobre a morte de Jezabel, minhas irmãs, que pode nos levar a trazer uma boa reflexão. Jezabel, ela foi jogada de uma janela e ela foi comida por cães. Mas eles não comeram algumas partes bem específicas do corpo dela. Segundo os estudiosos, as partes que foram rejeitadas, elas apontam para uma vida idólatra de Jezabel, pois eles não comeram a cabeça. E a cabeça, ela simboliza a mente, os pensamentos, é a parte que controla todo o corpo e aponta para uma mente idólatra que ela possuía. Eles também não comeram seus pés. E os pés, eles são responsáveis por deslocamentos de uma vida idólatra. Usa-se os pés para desviar os caminhos do Senhor. Já as mãos são membros que são usados para oferecer sacrifícios. Isso nos leva a uma reflexão sobre que tipo de pensamentos, por onde estamos andando e para quem estamos oferecendo sacrifícios. Bem, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção porque eu, Viviane, não sabia dessa possibilidade, que os estudiosos levantam, sobre essa simbologia da cabeça, pés e mãos, e faz realmente muito sentido, E aí, você para pensar, minhas irmãs, o que está passando pela sua cabeça? Será que na sua cabeça está passando realmente os pensamentos do Senhor? Ou será que você está se permitindo ter uma vida idólatra? E lembrando que a idolatria, ela é tudo aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida, não necessariamente outros deuses. Às vezes a gente fica muito preocupado com os católicos, com os macumbeiros, e pode ser que a sua idolatria seja um neto, um filho, um marido, sabe? O que é que tem sido motivo de idolatria na sua vida? Bem, os pés, eles são responsáveis pelo deslocamento. Irmãs, onde teus pés têm te levado? Será que o Senhor está se agradando dos lugares onde você tem pisado? Será que o Senhor tem realmente assim? Ou será que se você morresse assim como Jezabel, os cães também não comeriam seus pés? E as mãos, sobre oferecer sacrifícios, Nós precisamos das nossas mãos para poder fazer tudo, irmãs? Será que aquilo que você tem feito... vou te dar um exemplo bem simples. O cuidar da sua casa. Você cuida da sua casa, você cuida da sua família, porque você entende que você está honrando o Senhor através dessa atitude? Ou será que você cuida da sua casa, da sua família, porque você está ali alimentando o seu próprio eu? Ai, porque eu gosto. Sabe, uma das coisas que o Senhor tem me incomodado no tempo pra cá, e eu tenho feito isso de verdade. Às vezes eu tô desanimada de fazer as coisas aqui em casa, que é comum, irmãs? Não sou a única, eu acredito. Eu espero, na verdade. E às vezes eu tô um pouco desanimada de ajeitar as coisas aqui em casa e tudo. E aí eu olho e falo assim, não, Senhor, agora eu vou te honrar. Agora eu vou honrar o Senhor com a limpeza da minha casa, com a organização da minha casa. Agora eu vou honrar o Senhor com uma comida bem feita para minha família. Sabe? Então, o que as suas mãos, elas estão refletindo o quê? Bem, então quais são os tipos de pensamento, por onde você tem andado e qual o sacrifício que você tem oferecido? Será que você realmente está levando tudo isso para o Senhor? Ou será que você está levando isso para o seu bel prazer? A grande verdade é que a nossa maior transformação acontece de dentro para fora. E não é identificando nossas qualidades apenas, mas também confrontando as partes profundas da nossa alma e permitindo que nós sejamos tratadas. Bem, é muito interessante quando uma pessoa ela começa a caminhar com Cristo e ela, principalmente os pentecostais, eu me converti numa igreja pentecostal. E é muito natural que a gente queira trocar as nossas vestes de uma forma rápida, E a verdade é que muitas das vezes a gente, por dentro, a gente continua sendo a mesma pessoa.
E será que essa transformação ela tem sido genuína? Não somente nas suas vestes, não somente no seu exterior. Será que por dentro você está sendo transformada? Porque Jezabel, quando você olhava ela, né, quando a gente olha aqui para o texto, para aquilo que a escritora traz como um ponto, você olhava para Jezabel e você via características de uma mulher de Deus, mas por dentro ela era idólatra, ela era manipuladora. E aí, quem tem sido você, minha irmã? Sabe, será que a sua transformação está sendo aqui dentro primeiro? É um ponto a se pensar, né? E que nós possamos todos os dias escolher sermos auxiliadoras e não manipuladoras. Você consegue identificar em que momentos ou qual você manipulou alguma situação? Você já se arrependeu disso, minha irmã? Você teria coragem de confessar esse pecado diante de Deus e se comprometer a mudar essa característica sua? Pense que é muito fácil nós sermos como Jezabel se nós não vigiarmos. Afinal, a nossa carne ama o pecado. Bem, como eu falei com vocês, auxiliadora e manipuladora vai muito de onde está o coração. Aquele que deseja auxiliar, ele na verdade ele não está pensando no benefício próprio, né? Ele está pensando no benefício do todo. Aquele que deseja manipular, ele tá com foco naquilo que ele deseja. E aonde está o seu coração, sabe? Será que o seu coração está disposto a auxiliar ou será que está disposto a manipular? E você já se arrependeu de alguma situação que você olha e identifica que você agiu para manipular? Você teria coragem de confessar isso diante de Deus? Irmãs, eu queria te dizer uma coisa. Se você já agiu assim, o Senhor já sabe. Eu tenho essa péssima notícia para te dar. Você não vai surpreender Ele. Mas em compensação, minhas irmãs, você vai estar atingindo um lugar em Deus que agrada o coração dele, que é o lugar de confessar os pecados. Quando a gente confessa algo de errado que nós fazemos para o Senhor, nós estamos declarando que nós somos totalmente dependentes dele. E eu acho que é isso que o Senhor, né, quer realmente nos levar. Ele quer nos levar a um local de dependência. Quando eu olho para ele e digo, Senhor, me perdoe porque eu manipulei alguém. Sabe, irmãs? Confesse diante de Deus, não porque você é boazinha, sabe? Não tenha essa visão sobre si de querer ser boa, não queira ser má, irmãs, sabe? E aí eu não tô dizendo sobre atitudes malignas, sabe? Mas identifique aonde a sua carne realmente está te manipulando, aonde você está se permitindo ser manipulada pelos seus pecados. Quantos de nós, irmãs, não nos livramos dos nossos pecados, né? Ficamos ali com pecados escondidos, ficamos ali alimentando o pecado escondido, né? Como se o Senhor não visse, o Senhor já sabe, irmãs. Confesse isso diante de Deus. Mostre para o Senhor que você tem um arrependimento no teu coração e que você não deseja mais ser assim. E não se esqueça de uma coisa. A nossa carne, ela ama um pecado. Você não vai ser a primeira e nem a última a identificar isso em você. E isso é algo realmente vem da nossa natureza pecaminosa. E aí eu gostaria de te perguntar, como vai ser a sua oração sobre a característica de ser auxiliadora de uma mulher extraordinária? Será que vai ser de arrependimento e confissão? Afinal de contas, você olha e identifica que você tem sido muito mais manipuladora do que auxiliadora. Será que você vai profetizar isso sobre a sua vida ou será que você vai agradecer? Porque você já entende que está nesse lugar. Na hora da prática de hoje, a escritora nos convida a avaliar os nossos relacionamentos. E isso eu acho de grande valia, irmãs. Sabe, comece avaliando as pessoas de dentro da sua casa. Como é o seu relacionamento com essas pessoas? Será que você auxilia ou será que você manipula? Leve um pouquinho adiante, pense no seu trabalho, pense na sua igreja, pense nos seus relacionamentos. Avalie os seus relacionamentos, minhas irmãs, e veja onde está o teu coração. Se ele está perto de Jezabel ou longe de Jezabel. No desafio diário de hoje, ela nos convida, né, com base a essa reflexão, ela nos desafia o método VOE, que é volte-se para Deus, organize o seu interior e ensine aquilo que você aprendeu. Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser auxiliadora. Declare sobre a sua vida, minha irmã, eu serei uma mulher auxiliadora. Aleluia! Lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser. Uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Beijinho e até a próxima.